Amém. Vamos iniciar então a nossa reunião nessa noite, agradecendo ao Senhor pelo privilégio que Ele tem nos dado de estarmos aqui como igreja dele, para mais uma vez divulgarmos, né, a palavra do Senhor através da instrumentalidade do nosso amado irmão Wilton. São perguntas que foram... Então, é um tema livre, né? Então são perguntas que foram enviadas por muitas pessoas dos mais variados viés evangélico, né? Podemos dizer assim, viés teológico. E eu creio que essa live será muito, muito vista, porque muita gente mandou essas perguntas. Então, eu gostaria de pedir, se possível, que a irmã Sheila orasse ao Senhor, agradecendo a Deus por nós estarmos aqui nesse momento. Por gentileza, irmã Sheila. Amém. Estão me ouvindo? Amém. Muito bem. Então vamos lá. Senhor meu Deus, misericordioso, Pai querido, nos colocamos aqui diante de Tua presença, Senhor, de forma virtual, mas unidos pela Tua fé, pela Tua palavra, pelo Teu poder, para estudarmos a Tua palavra. E hoje com o tema livre, Senhor, temos vários questionamentos já pré-estabelecidos, mas eu creio que durante esse estudo muitas outras coisas serão esclarecidas, ó Pai, porque nós sabemos que, infelizmente, o Teu ensino não é passado da forma correta, como assim o Senhor deixou nas Escrituras, ó Senhor. Senhor, usa teu filho amado, o irmão Wilton, abençoa a vida dele, Senhor, fazer com que ele traga aquele conhecimento que só tu podes dar, Senhor, porque mesmo se dedicando aos estudos, é o Senhor quem o capacita, é o Senhor quem o prepara, Senhor. Cuida de todos nós que aqui estamos, para que saiamos cheios da tua palavra, da tua graça e do teu verdadeiro ensino, e que de alguma forma a gente possa replicar esse nosso conhecimento mundo afora, Senhor. Obrigada, Pai, abençoa todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Sheila. Professor Wilton, eu gostaria de ver com o irmão a dinâmica que nós iremos adotar aqui. É porque não terei o nome de todas as pessoas que perguntaram, entendeu? Porque umas 3 não poderiam participar por questões das mais variadas. E irão ver e divulgar depois, porque a família perguntou e etc e tal, entendeu? Então será bênção. Eu queria deixar o irmão livre. O irmão vai lendo a pergunta, ou a irmã Sheila, se possível, irmã Sheila, leia a pergunta, o irmão Wilton vai respondendo com calma, que eu já vi que não vai dar para acabar com isso hoje, né? Isso. Até porque eu creio que poderia sugerir, se o irmão Wilton poderia, no final, perguntar se o povo está satisfeito pela resposta. Se não, alguém pede para acrescentar alguma coisa, tá bom? Concorda, irmão Wilton, irmã Sheila, amados irmãos? Sim. Tá bom, então, irmão Wilton? Fiquem à vontade, por favor. Deus abençoe o senhor aí. Amém. Então, eu vou começar aqui na ordem, tá? Das perguntas, e aí vocês vão complementando se eu esqueci algum detalhe, tá, irmão Isaías? Então, a pergunta 1 diz assim, Will: eu posso afirmar que Jesus disse que o diabo veio roubar, matar e destruir baseado em Jó 10? É João 10. Isso. É o João 10:10, né? Isso. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O inimigo vem senão para matar, roubar e destruir. O contexto aí, o ladrão, né? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. O contexto aí, Sheila e irmãos, ele não dá a entender que é o diabo nesse texto, embora isso aí já seja muito divulgado, né? O contexto ali, ele mostra a questão do falso profeta. A gente teria que pegar desde João capítulo 9, aí seguir no João 10, no início do capítulo 10, e a gente verificaria que Jesus está falando ali dos falsos profetas, dos falsos mestres. Então, esse ladrão, que é aquele inimigo do povo ali, não é o diabo especificamente.
Alguém pode dizer assim, mas o diabo também não mata, não rouba, não destrói? Sim. Mas quando a gente tem um texto, a gente tem que sempre observar aquela lei, né, do contexto. E o próprio contexto, ele complica para quem defende que ali seja o diabo, porque no verso 12, João 10:12, vai aparecer um personagem ali que é misterioso se você considerar que o diabo é esse ladrão. Porque Jesus vai dizer que o mercenário, esse ladrão, que não é o pastor das ovelhas, quando ele vê o lobo se aproximar, ele foge e deixa as ovelhas ali para serem mortas, né, para serem destruídas pelo lobo. Então, se o diabo ele é o ladrão, quem seria esse lobo que destrói, né? Então, a gente teria dificuldade de admitir que o ladrão ali fosse o diabo. Então, dentro do contexto, tanto anterior como posterior, e diante de todo o evangelho ali, principalmente João, que trata essa questão da inimizade dos religiosos contra Jesus, o correto é afirmar que o ladrão da passagem é o falso mestre, o falso profeta, e que o lobo, na história ali que Jesus conta, esse sim pode ser interpretado como o diabo, né? Que vai para pregar essas ovelhas que não são cuidadas como deveriam ser pelo falso pastor. Então, em contraponto, Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e o mercenário, o ladrão, de quem não são as ovelhas, ele só se aproveita das ovelhas, mas na hora do perigo ele deixa as ovelhas, ele abandona. Ok? Se algum irmão quiser Amém. complementar, fica à vontade. Ninguém quer complementar? Parabéns, Muito parabéns, bom, professor Wilton. muito É isso bom, aí. Parabéns. E Olha aí, só, até ele voltou, rapaz, ele voltou, glória a Deus. Pô, mas com essa amém. gama de pergunta, eu tenho que participar. Então, repetindo, o ladrão é o falso mestre, no caso, o diabo seria o lobo, né? O diabo seria o lobo. Fechou, então. Fechou. Vamos à próxima? Vamos à próxima. Os E irmãos, aí, os irmãos estão, os sendo irmãos estão com a Bíblia aberta, aí, igual eu aqui. A Bíblia tem que estar aberta. Caneta na mão, ó. Caneta na mão. Vamos lá. Por Bíblia favor, irmã aberta, Sheila. caneta na mão e sapato de fogo. Vamos lá, ó. Segunda pergunta. É correto afirmar que Jesus foi ao céu preparar as nossas moradas, baseado em João 14, de 1 ao 4? Uhum. Essa pergunta é bem recorrente também. Ela é uma que a gente pode tratar a exemplo da questão anterior, que é sempre olhar o contexto. Essa tradição de que Jesus foi preparar lugar no céu é porque o texto vai falar de uma vinda de Jesus, né? Só que no Evangelho de João, a vinda de Jesus, quando ele trata dessa vinda, ele não trata como Paulo trata. Paulo fala de uma vinda mais escatológica, uma vinda no final dos tempos, né? Um retorno de Jesus. Até o próprio texto de Atos 3:21 fala disso, né? No tempo da restauração de todas as coisas, Jesus retornará. Agora, quando João trata de vinda, ele trata muito nessa questão do Espírito. E aí o próprio contexto, ele vai nos explicar. Na casa do meu pai é uma expressão que ela pode ser traduzida dessa forma, mas a pessoa tem que entender o que significa casa do pai. Casa do pai não é local de habitação. Casa do pai é a família. Então, o que está dizendo ali é que na família de Deus há muitas moradas, né? Há muitos pertences. E quando a gente procura a palavra moradas, no próprio João 14, a gente vai encontrar aí no verso 2, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, e no verso 23 é o verso que vai explicar o que são essas moradas. João 14:23 mostra que aquele que ama o Senhor guarda a sua palavra, e essa pessoa será amada dele e do Pai. E o Pai e ele virão até essa pessoa e farão nele morada. Então, veja, a vinda de Jesus ali não é uma vinda física. Ele vem sobre aquelas pessoas, ele vem para habitar naquelas pessoas por meio do Espírito. Então, a morada ali é a própria pessoa. Então, na casa do meu pai, na família do pai, há muitas moradas, há muitos pertences, há muitas pessoas que irão receber a vinda de Jesus, que terão Jesus habitando dentro deles. Um texto paralelo que pode auxiliar esse entendimento é Hebreus, capítulo 3, verso 6,
que lá diz que nós somos a casa do Senhor, né? A família de Deus. Então, aí é mais uma questão de tradução que poderia ser usada dessa forma, desde que o autor, lá, o tradutor, ele explique o que significa o termo casa do Pai. Então, a pessoa pega a palavra casa, ela imagina o quê? Uma construção física. Então, ela fala, ó, Jesus foi lá no céu, foi preparar lugar para nós, e um dia ele vai voltar. E aí, geralmente, quem contesta isso fala assim, mas onde é que Jesus preparou lugar para que ele viesse morar em nós? No único lugar onde ele cumpriu tudo, que é na cruz. Lá na cruz ele exclamou, né? Está consumado. Então lá ele preparou o lugar. O Espírito Santo, o Espírito de habitação, ele não poderia habitar ainda antes da crucificação. Jesus precisava morrer, ressuscitar, ascender aos céus para que ele enviasse o Espírito Santo, para que ele pudesse estar conosco todos os dias. Então, agora, na dimensão do Espírito, nessa vinda do Senhor, nós não precisamos de Jesus fisicamente, porque Jesus está em nós. Então, existe aí uma multiplicação, né, da presença de Jesus na vida da igreja. Então, ali não é local físico, mas é a igreja, são os membros da igreja que fazem essa família de Deus ser tão numerosa. Amém. Amém, amém, irmão Hilton. É interessante o que o irmão falou, e eu aprendi isso aí, guardei no meu coração. Se a tradução fosse assim, João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos na cruz lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei na ressurreição e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja vós também. Quer dizer, para que nós iniciemos a igreja espiritual, né? A igreja universal, aquela que está em qualquer lugar, em todo lugar, onde quiser, e papapá. Seria também interessante essa tradução, né? Seria mais uma... Tem uma versão americana, feita nos Estados Unidos, na língua inglesa, que ela chama a versão ampliada, né? O nome traduzido seria a versão ampliada. E lá o autor, ele faz esse tipo de abordagem que você fez aí, para facilitar o ensino. Ele insere palavras Amém. ali e coloca em vermelho, né? Amém. Glória a Deus. Alguém tem mais alguma... Acho que foi bem explicado, né? Esse Hebreus 3:6 aí, Hebreus 3:6 que o irmão Hilton falou aí, Complementa bem. complementa bem, né? Em 1 Timóteo 3:15, Isso. 1 Timóteo 3:15, Hebreu 2:1 também, entendeu? Vamos lá, por favor, amada irmã Sheila. Vamos lá. Terceira pergunta. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz, Gênesis 1:3, o sol e a lua só foram criados no quarto dia, Gênesis 1:14. Afinal, que luz é essa? Seria do próprio Deus? Essa pergunta é muito interessante, porque algumas pessoas elas fazem uma leitura bíblica do Gênesis capítulo 1 no âmbito científico, e eles falam assim, ué, que tipo de luz seria essa? Será que a Bíblia contém erro? Aí alguns, para defender que a Bíblia não tem erro, vai falar que essa luz seria uma luz cósmica, que é uma luz que ela independe dos corpos celestes. Só que concorda comigo que o autor, quando está escrevendo isso, ele não tinha essa dimensão de linguagem. Então, como que deve ser lido isso? Quando a pessoa vai para o Gênesis 1, e infelizmente acontece com a maioria, ela vai buscar ali a origem do universo. Só que o Gênesis 1 ele não está falando da origem do universo. O Gênesis 1, quando fala de céus e terra, e aqui seria mais uma abordagem assim mais detalhada, ele não está falando da criação do universo, que aqui na Terra a gente vive e acima de nós tem um céu. Não era isso. O conceito céu e terra é totalidade. E, na verdade, quando se fala do Gênesis 1 ali, o que está voltou. O que está ressaltando? A criação da terra de Israel. O contexto ali é esse. Não é a criação da terra como um planeta. Mas quando fala de céu e terra, fala da abordagem
da terra de Israel, que estava desolada. É um texto que é escrito lá no cativeiro babilônico. Então, eles estão buscando fazer o quê? Remontar para o povo que está no cativeiro as suas origens por meio da tradição que eles receberam de Moisés. Então, eles designam esse texto para mostrar que, olha que interessante, a luz, o mais importante da luz, não é que a luz tem que vir direto do sol. Por que isso? Ele não está querendo contestar cientificamente o assunto. É porque os corpos celestes, lá na Babilônia, eles eram tidos como os deuses. Então, o que os autores eles estão mostrando? Que a luz, que a fonte de energia, que a fonte de vida, não vem dos astros que os babilônios adoram, mas vem da criação de Deus, que é o Yahvé, que é o Deus de Israel, e não os deuses da Babilônia, que fazem a terra, que dão a vida, que estabelecem o paraíso, que querem ver o bem do homem. Então, a gente tem que ler o Gênesis 1 e todo aquele, até o capítulo 11, nessa perspectiva de uma linguagem que quer mostrar a origem do povo e a origem da terra, e não uma passagem que busca explicar cientificamente qual que é a origem do universo, até porque eles lá não tinham essa pretensão, nunca tiveram. Isso é uma coisa nossa, e a Bíblia não é um livro científico, ela pode abordar alguns temas científicos, mas a Bíblia ela é um livro de fé, é um livro de, vamos chamar assim, entre aspas, né, um livro religioso que está buscando ali a identidade do povo e não um debate acerca de ciência, de teoria da evolução, nada disso. Amém. Eu acho que todo mundo, na maioria das vezes, acha que Gênesis fala da criação do planeta Terra mesmo, né? E não da terra de Israel. Isso. Alguém quer complementar? Esse deixou todo mundo de boca aberta, Will. Ninguém vai querer complementar. Eu estou pensando aqui. Eu estou pensando. Então vamos para a próxima, enquanto a gente degusta essas aqui, que essa foi fundo na alma. É pecado comer carne de porco? Levítico 11:7. Exato. Ainda tô passada com a outra pergunta, viu? Essa pergunta ela se aplica às leis dietéticas, né, lá do Levítico, onde orienta o que deve comer e o que não se deve comer. Com a graça do Senhor, com a vinda de Cristo, né, com o estabelecimento do Novo Testamento, da Nova Aliança, nós não somos mais obrigados a viver esse padrão de lei dietética. Então, não seria pecado, né? A pergunta é bem objetiva. Então, não seria pecado comer carne de porco. O que você pode fazer, ao seguir essa lei, é tomá-la como um princípio de vida. Se você notar ali alguns alimentos que são tidos como impuros, se você não comê-los, com certeza você vai ter uma vida mais saudável. Mas isso não quer dizer que você esteja pecando ou não pecando hoje em dia, né? Naquela época, era uma lei de função bem restrita para aquela nação, né? Para quase as tribos, vamos dizer assim, que eles tinham lá. Eles não tinham conhecimento tecnológico, científico, medicinal que nós temos hoje. Então, essas leis elas visavam proteger a saúde. E hoje em dia também você vê que esses animais, nós temos doenças que são oriundas dele, né? O próprio camarão, que é uma coisa que sempre as pessoas perguntam, se nós tivéssemos na lei, nós não poderíamos comer camarão. Mas nós estamos livres desse tipo de lei, né? Essa lei dietética. Mas se você quiser seguir para um padrão de vida, de saúde, não tem nenhum problema, é até recomendável, mas não deve ser colocado como uma obrigatoriedade para salvação da alma, nada disso. Certamente se aplica àquelas outras coisas, café, camarão, como você falou, né? Que tem algumas denominações que fazem esses tipos de dieta, né? Exato. Espera aí, acho que o MotoG Play ali, que é o meu irmão Flávio, tem que ligar aí, Flávio. Tem que ligar aí no microfonezinho. No microfonezinho, aperta aí para dar som. Estou vendo o teu dedo aqui, vai, tenta aí. Aperta o microfonezinho. Não, vai, isso. Tu não está conseguindo aí. Está no celular, né? Está no celular? Está no celular? Faz o sinal aí que está no celular, com o dedo. Está com o celular?
Tá no celular, Flávio? Faz um sinal aí para mim ver, tá? Então, aí você tem que clicar na tela e clicar do lado esquerdo inferior. Lado esquerdo. Ah, Aí, abriu. abriu. Fechou. Fechou de novo. Você abriu e fechou. Lado inferior esquerdo. Lado inferior esquerdo, vai. Aí, abriu. Pode falar. Estão me ouvindo? Estamos. Pode Amém. falar. Graça e paz aí para todos. Pastor Wilton, outra pergunta em cima disso é a respeito do sábado, né? Sobre o sabate. Os adventistas, né, como os judeus, eles guardam o sábado, né, como o dia do Senhor. E nós guardamos o domingo, né, como o dia do Senhor. Queria que você me explicasse assim, né, qual é o certo? É o sábado ou o domingo? Sim. Bem interessante. Muito legal isso, porque geralmente o pessoal fala assim, a gente não é obrigado a guardar o sábado e a gente guarda o domingo. Então, transferiu, né, o conceito do sábado, só aplicou no outro dia. É errado também, né, porque a questão não é guardar o dia em si. A questão é o conceito que se tem dele. Então, se eu falar assim, eu não guardo sábado, mas eu guardo domingo, tá dando na mesma. Por que a igreja ela se reuniu no domingo? Porque tem um texto lá em Atos que diz que a igreja se reunia no primeiro dia da semana por ser o dia da ressurreição. Então, a igreja, até para diferenciar da reunião judaica, se reunia no domingo. Mas não importa se é sábado, domingo, sexta, o conceito é o seguinte, é que nós tenhamos um tempo de descanso, né? Então, em alguns países, são 2 dias de descanso, tem países que é um dia, né? Como os países antigos. Hoje, no Brasil, geralmente, a maioria, né? Não todo mundo, né? Algumas empresas adotam o sábado e domingo como dia de folga. Então, o que o texto hoje, na vida da graça, no Novo Testamento, implica é que nós tenhamos um dia ou um tempo para que a gente possa se reunir com os irmãos e também descansar das nossas atividades, mas não tomar naquela prática religiosa que ela já foi contestada até pelo próprio Cristo, né? Eles citavam que eles guardavam o sábado e não faziam o bem, eles levavam esse mandamento ao extremo. Por quê? Porque para eles o sábado era o mandamento mais importante, porque eles diziam o seguinte, esse mandamento é tão importante que o próprio Deus cumpriu esse mandamento, né? Quando fala que Deus descansou no dia de sábado. Então, levaram ao extremo isso, colocaram um jugo no sábado e Jesus foi contrário a isso. Então, a gente não pode cair nesse mesmo erro. Essa pergunta é muito interessante porque as pessoas falam assim, a gente não guarda mais o sábado, não, porque a gente guarda o domingo. Mas está guardando no mesmo sentido, só mudou o dia. Então, a questão é, o nosso descanso não é um dia, o nosso descanso é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. Mas como cidadãos, como pessoas que têm as suas atividades, até para o bem do nosso funcionamento do corpo, da nossa saúde, é muito importante nós termos um dia de descanso, mas não pode virar uma prática religiosa de você deixar de fazer o bem nesse dia para tentar agradar a Deus, não é isso. E também nessa questão do dia da reunião, né, que a gente pode encontrar nossos irmãos, comemorar a reunião, a celebração, a mesa do Senhor. Então, é importante nós termos um dia para essa atividade, como a igreja primitiva fazia. Eles se reuniam no primeiro dia da semana. Está lá em Atos, capítulo 20. Amém. Poxa, tirou minhas dúvidas. Estava muito em dúvida Amém. com essas perguntas, até sobre a carne de porco, né? Sim. E sobre o sábado também. E lá em Gênesis, né? Capítulo 1, lá que o senhor explicou muito bem, versículo 3, Sim, né? legal. Obrigado, irmão mesmo. Flávio. Obrigado, irmão Flávio. Por favor, irmã Sheila. Vamos lá. Quarta pergunta, que no caso virou a quinta agora. Humanamente podemos afirmar, apoiando a tese de que Maria era virgem e continuou virgem depois do parto? É um debate teológico, principalmente na questão aí de católicos e protestantes. Você vai encontrar assim argumentos dos dois lados. Particularmente, eu vejo que Maria ela não continuou virgem. Ela teve uma vida normal depois do nascimento do Senhor Jesus. Mas você vai encontrar os irmãos católicos que eles advogam que Maria continuou virgem até o fim da sua vida.
Por que isso? Porque a palavra irmãos de Jesus é uma palavra que ela serve tanto para você chamar alguém de irmão, irmão de sangue, como para você chamar de irmão uma pessoa que é um primo, é um parente próximo. Então, dá toda essa polêmica em função dessa palavra. Porque se fosse irmão e irmão tão claro como está na tradução, não teria dúvida, né? Você falaria assim, a Bíblia fala que Jesus teve irmãos. Se ele teve irmãos, Maria não continuou virgem. Mas a questão é que a palavra irmãos ela pode ser utilizada tanto para primos, parentes próximos, ou para irmãos mesmo. Então, cai mais na questão do dogma, né? Então, é um debate aí que as pessoas se estendem, que não deveria acontecer, mas criam uma guerra em função disso, se a Maria continuou virgem ou não. De qualquer forma, aí já falando um pouquinho sem ser religião, ela provavelmente teve um parto normal. Se ela teve um parto normal, a questão da virgindade não necessariamente depende do ato sexual, né? Então, eu acho também que ela não permaneceu virgem por conta dessas questões. Agora, outros detalhes, né? Sim, porque e também tem essa questão que o pessoal diz que hoje é possível uma mulher, aí é uma questão muito polêmica, né? A questão da inseminação artificial e o parto da cesariana, né? Exato, porque aí não teve nenhum problema com o ímen, né? Exatamente. Então, aí já entra a questão mais, assim, lógica, né? Exato. Mas, enfim. Posso passar para a próxima, pastor Isaías? Pode ficar à vontade. Deus abençoe, irmã. Estou gostando muito. É que são tantos, eu tô querendo ter todas as respostas ainda hoje, porque eu sou mulher quer para onde? Bom, vamos lá. A sexta, que é sétima. Podemos afirmar que Jesus casou com Maria Madalena, que não era prostituta? Uhum. Ela, de fato, não era prostituta. Isso aí foi a tradição, depois de vários anos, que chamou essa mulher de prostituta. O texto bíblico só fala que ela era possuída por 7 demônios, ou seja, é totalmente possuída por demônios, né? 7 demônios ali é a quantidade da possessão plena, né? Era uma mulher que tinha a vida totalmente regida pelos demônios e Jesus a libertou. Essa questão de ele ser casado ou não teria nenhum problema, né? Mas a Bíblia não afirma isso. Os textos que afirmam que ele casou com Maria Madalena são os evangelhos apócrifos, né? Principalmente os textos gnósticos. Basta vocês lembrarem daquele filme, O Código da Vinci, né? Que fala que Jesus foi casado com ela. Não tem nenhuma base para afirmar isso. Isso aí é mais uma fantasia. Mas se Jesus tivesse casado, não teria problema algum, né? Isso aí não interferiria nada na vida dele. Mas é porque Jesus ele não veio para estabelecer família nesse sentido, né? A missão dele era muito específica e eu creio que o Senhor abriu mão em função de toda essa vida dele, do ministério dele, ele não veio estabelecer a família nesse sentido. Então, não tem como a gente afirmar que ele era casado com ela. Isso aí é um mito, uma fantasia, mas que muita gente usa em função desses textos que não chegaram para nós através da Bíblia Sagrada, mas eles têm aí na história os textos apócrifos que vão falar que ela era a companheira do Senhor. Aí interpretaram que companheira seria a mulher, né? Até no Código da Vinci tem essa explicação lá. Olha, o texto fala que Maria Madalena era companheira, e companheira naquele sentido é que ela era a mulher dele. Mas não tem base nenhuma para afirmar isso. Amém. Irmão João Carlos quer falar alguma coisa? Ô Hilton, e Oi. demais, tem um texto do casamento do Caná da Galileia, né? E o autor diz assim, e Jesus foi convidado. Acontece que, na hora a mãe dele chega e diz assim, acabou o vinho, vai para ele, dá a entender de que a festa era dele. Porque a mãe vai dizer para ele, ele é um convidado, ele não é o dono da festa. Acabou o vinho. E aí eu li um autor, né, e ele diz o seguinte, a festa de casamento era de Jesus. A festa de casamento era dele. Por isso, Maria foi falar com o dono da festa. Olha, acabou o vinho. É possível interpretar isso aí? É outra coisa, só para completar. Eu li um outro texto que diz que, para ser chamado de rabi
ou de mestre, o indivíduo deveria ser casado, ter uma família, para poder ter autoridade, quer dizer, da função de rabi. Né? Um rabi ou um mestre não poderia ser solteiro. Ele tinha que ter uma família para poder trabalhar com as famílias. É lógico isso? Então, vamos lá. A primeira pergunta aí, até o Isaías gosta desse assunto aí. O Isaías responderia, com certeza. Hoje eu conversei com o Isaías sobre isso. Quando Maria vai falar com Jesus, por que ela chama Jesus? Alguns comentaristas vão dizer que é porque o vinho ele acabou exatamente por causa de Jesus. Porque Jesus levou muita gente para a festa. Jesus foi convidado. Essa é uma boa saída. Ele foi convidado, aí levou os discípulos, né? Wilton, inclusive, eu aprendi esse pensamento com o Brian, que ele diz que Caná da Galileia, e um dia eu ensinando no EBD, eu falei isso, que Caná da Galileia tinha de 70 a 80 moradores. Era uma vila lembro dessa pequena. aula do Brian. Isso, era uma vila pequena. E o Brian que ensinou essa passagem. Era uma vila pequena e tal. E o casamento, no que não era de Jesus, ele foi convidado, ele foi com todos os discípulos. E Exato. Todos os discípulos de Jesus com as suas esposas e filhos dariam 70, 80 pessoas, né? Lotou mais. Lotou mais do que o casamento, lotou mais do que a população do lugarejo chamado Caná da Galileia. Lotou mais. Jesus chegou com o povão lá e o vinho acabou. Né? Jesus não sabia a história de que quem é convidado não convida. Ele não sabia dessa história. Continua, professor. Então essa, João, é uma resposta que os comentaristas aí dão. Isaías citou até o Brian, né? Muita gente fala sobre isso. E isso eles falam até em função dos cemitérios da época, né? Que tinham lá as descobertas arqueológicas que era um povoado muito pequeno mesmo, como o Isaías falou. Né? Não tinha nem 100 pessoas. E a segunda questão é aquela questão daqueles mitos eternos, né? Que a gente ouve e fica. A pessoa fala, naquela época, que nem daquela cordinha que amarra no sumo sacerdote para ver se ele está vivo ou não. Então, assim, a gente deveria perguntar assim, qual que é a fonte que diz isso? E mesmo que houvesse uma fonte, um Talmud ou algum escrito da época, vale lembrar que Jesus ele não era muito a favor desse título de chamá-lo de mestre. Tanto é lá que em Mateus fala que não deve chamar ninguém de mestre, né? Então, assim, o próprio chamamento de rabi poderia ser um chamamento pelos inimigos como um título de zombaria e pelos discípulos de Jesus como um afeto, mas que Jesus não era muito afeto ao afeto. E vamos supor que seja um título merecido. Todo título de Jesus é fora do padrão religioso da época. Então, se a religião colocava que o rabi tinha que ser casado, tal, para ele estabelecer uma família, para ser reconhecido como rabi, vamos ver que Jesus está fora de qualquer padrão religioso. Então, ele não se enquadraria. E seria até mais um argumento para dizer que Jesus não se enquadrava no padrão religioso da sua época, né? O João Batista também foi chamado, e não consta que João Batista tinha família. Então, essas falas, elas são interessantes porque a pessoa fala assim, lá na cultura judaica, né, tem lá, dizia-se, aí pronto, aí vira uma verdade absoluta, porque a pessoa fala, cultura judaica. Mas quando você pergunta, fala assim, mas aonde está escrito isso? Onde você leu? Qual a fonte? Aí o assunto já se perde, né? É igual Amém. Paulo, para ser membro do Sinédrio, tinha que ser casado, aquelas coisas todas. Amém, irmão Wilton. E tem a questão também que dizem também que quando você está numa festa, né, com a família, com a mulher, acaba o bolo, a mulher chega no marido e fala, amor, acabou o bolo. Quer dizer, já partiu o bolo. Partiu o bolo, vamos embora. Né? Tem outros que falam também, acabou o vinho, a Maria chegou para Jesus e falou, ô filhão, acabou o vinho. Tipo, ó, vamos embora. Também tem esse pensamento. Por favor, irmã Sheila, a redatora.
só fazer uma observação, a irmã Gleiciane fez uma pergunta aqui dentro do contexto bem interessante. Opa! Ela falou, pastor Isaías, os discípulos andavam com as suas mulheres, achava que eles e Jesus andavam sozinhos e vinham as famílias de vez em quando. É uma questão interessante, porque alguns andavam sim. Paulo, ele até usa esse argumento, né, lá na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala assim que cabia ao apóstolo levar a sua mulher junto. Ele até vai citar o caso de Pedro, né? Então, era um argumento de que eles levavam as mulheres. Talvez não levassem todas, talvez tivesse alguma ali que era mais idosa, tinha que ficar em casa. E a prova de que havia mulheres ali em torno deles e que andava com eles é Lucas capítulo 8, do verso 1 ao 3. Então, ali também fala das mulheres que acompanhavam Jesus. Isso era inovador na época, com certeza causava até escândalo entre alguns, mas tinha essa questão sim. Então, os discípulos, eles andavam porque o próprio Paulo vai usar isso como um argumento. Ele fala assim, eu também não poderia levar uma mulher, uma irmã crente comigo, né? Eu teria esse direito como um apóstolo. Então, isso era uma prática comum deles lá. Nada. Amém. Amém. Então, vou aqui fazer a próxima pergunta. Tá bom. Falando de mulheres ainda, pegando o gancho da irmã Gleiciane, tem uma pergunta na sequência. Havia uma escola de mulheres onde Maria, mãe de Jesus, estudava? Essa informação a gente não tem. Não tem uma questão de escola de mulheres, né? O ensino da época era um ensino muito restrito, né? Então é possível que Maria ela pôde ter tido ali um ensino através da sinagoga, através da família, né? Mas dizer que tinha uma escola específica, isso é uma informação que precisaria de uma base histórica, e ainda mais em Nazaré, ali naquele contexto muito pobre, muito simples, é bem possível que a educação deles fosse uma questão muito primária, né? Existe até um debate acerca de Jesus, se ele tinha alfabetização da época ou não, né? Tem algumas pessoas que levantam esse questionamento. Então, assim, é possível que Maria não tivesse nenhum tipo de ensino, uma escola própria dela. Teria que buscar essa informação. Eu nunca li em nenhuma enciclopédia, nenhum relato da época de Jesus que houvesse isso. Mas pode ser que a pessoa tenha alguma informação de alguma fonte nova, né? Essas descobertas arqueológicas. Mas do material que eu conheço, eu nunca li. Não sei se algum irmão aqui já leu algo sobre isso. Não, não falei não. Uhum. Por Interessante. favor, irmã Sheila. Amém. Vamos lá. A irmã Gleiciane falou também que nunca leu nada sobre esse assunto. É interessante que tem perguntas que faz a gente falar assim, nossa, nunca vi, né? Mas vamos lá. Verdade. O que Jesus quer afirmar dizendo essa casta de demônios só sai com jejum e oração? Sim. É uma qualificação ali de espíritos que necessitam ser combatidos com maior afinco. Ali os discípulos eles não estavam preparados e eles foram tentar expulsar os demônios. Só que a gente tem que lembrar uma coisa. Quando isso aconteceu, isso aí foi antes da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala que Jesus ele despojou todos os principados e potestades ali na cruz. Então, essa poderia ser uma prática adotada no sentido de ter uma vida consagrada para viver essas experiências, ok? Agora, o nome de Jesus é um nome poderoso para a expulsão de demônios. E aqui, nesse caso, vai cair muito no âmbito da experiência. Eu sei que tem irmãos aqui que vão falar, eu já fui expulsar demônios, que eles se levantaram e eles falaram que não saía, a não ser com jejum e oração. Mas tem todo esse debate de que isso aí foi dito antes da morte de Jesus. E outra coisa, a expulsão de demônios, ela não mostrava na época uma espiritualidade, porque tem pessoas que pegam esse texto e falam assim, olha aí, tá vendo? A expulsão de demônios exigia uma espiritualidade alta que os discípulos não tinham, que só Jesus tinha. Mas o próprio Cristo, ele falando com os fariseus, ele faz uma pergunta para provar os fariseus, em que ele admite que os filhos dos fariseus expulsavam os demônios. Quando eles falam que Jesus expulsava os demônios pelo poder do mal, Jesus fala assim, que os filhos dos fariseus expulsavam os demônios também. Então, veja, outra passagem diz que
tinha uma pessoa ali que não andava com os discípulos e que estavam expulsando os demônios. Aí os discípulos, até de maneira errônea, vão lá repreender o rapaz, né, para ele não expulsar mais os demônios. Aí eles falam assim, não faça isso não. Quem não é contra nós é por nós. Então era alguém que não andava ali no grupo de Jesus e estava expulsando os demônios. Então isso não quer dizer um padrão de espiritualidade. Ali foi um episódio em que os discípulos não puderam, aí Jesus dá essa resposta, que certo tipo de casta de demônios só sai com jejum e oração. Mas isso foi dito antes da cruz, antes da morte e ressurreição. Wilton, William. Os teólogos dizem que nos manuscritos mais antigos Sim. não vem essa citação. Até porque se a gente for a Marcos 2, 18 a 19, a gente vê aquele debate dos discípulos de João e os fariseus perguntando por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Exato. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus não pregou jejum. Então, por exemplo, esses manuscritos mais antigos, essa casta que só sai com jejum e oração, isso, segundo os estudiosos, isso foi um adendo que colocaram, que os mais antigos manuscritos não trazem essa observação. Verdade. Tem Bíblia que já até tira isso. Tem outras que colocam entre aspas, entre parênteses. Algumas que trazem está entre chaves, né? Então, não dá para afirmar que Jesus falou sobre isso. Perfeito. Perfeito. Amém. Obrigado, Eliel. Você, quando participa, tem sempre uma bênção, graças a Deus. Por favor, irmã Sheila. Deus é bom. Vamos lá. Em Gênesis 1, 26, quando há a declaração, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Seria esta imagem e semelhança, entre aspas, em termos de aspecto físico, apenas no aspecto da tricotomia, corpo, alma, espírito, Pai, Filho, Espírito Santo, ou ambos os aspectos? Deus é espírito, né? Então, ficaria difícil afirmar que Deus estaria falando de uma imagem e semelhança corporal. Difícil afirmar isso. Mas uma coisa nós temos que ter em mente. Deus já tinha em mente, claro, que Jesus teria esse corpo humano. Então, quando ele cria Adão e Eva, vamos chamar Adão e Eva, né? No texto original lá, como essa humanidade com esse corpo, ele já visionava que o filho dele haveria de ter esse corpo para ter essa expansão da sua pessoa aí no universo. E teria várias pessoas que seriam a sua semelhança. Então, assim, a gente pode afirmar que sim e não. Não no sentido de que Deus falou, ó, imagem e semelhança, porque eu já tenho um corpo e vou criar o homem com o corpo que eu tenho. Embora alguns teólogos afirmem que Deus tem um corpo humano, como os mórmons, como a Bíblia Dei que afirma, né? Mas não tem base para afirmar isso. Agora, sim, no sentido de olhar para o futuro, né? Visionar, claro, Deus não precisa olhar para o futuro para saber as coisas, mas já no seu propósito, ter uma família de filhos conforme a imagem de Jesus. E aí, para ter essa imagem de Jesus, nós devemos ter um corpo e que Jesus também teria que ter esse corpo para que pudesse haver essa semelhança. Ok? Posso falar? João. É só em cima dessa fala, senão vai fugir. Por favor. Fala, João. Não, tudo bem. Se não der, eu fico esperando. Não. Pode falar, João, por favor. É com relação a essa criação, e esse casal foi criado na África. Então, podemos dizer, né, que esse casal é preto, africano. Se a gente considerar como história, Gênesis 1 até o 11, né, tentar localizar ali, foi feito já um estudo sobre, naquela época do genoma, foi feito um estudo de como seria a tal da Eva mitocondrial, como que teria sido a origem da humanidade. Aí eles chegaram à conclusão que se houve mesmo um casal inicial, dentro, claro, dessa perspectiva nossa, tal, sem entrar no âmbito científico profundo aqui, mas se houvesse um casal original mesmo, a cor da pele seria um vermelho daqueles índios dos Estados Unidos. Então, eles chegaram a essa conclusão, que era um vermelho bem vivo.
Até por isso que dizem que se o homem foi criado do barro, ele deveria ter de fato essa cor, né? Um vermelho bem vivo. Agora, que as primeiras gerações elas tinham a pele mais escura do que a nossa, isso aí não tem nem o que questionar, né? Amém, professor. Eu também já tinha aprendido a questão dos atributos comunicáveis, né? Que essa imagem e semelhança seriam atributos comunicáveis Sem que dúvida. Deus colocou nos homens. E também tem a questão dos atributos incomunicáveis, que só, no caso, Deus teria, né? Então, Isso. essa questão. E a questão do João é interessante, em Gênesis 2, que Ávila, por exemplo, geograficamente era Mesopotâmia. A terra de Cuxi seria a Etiópia, João. A terra de Cuxi, que é o Sudão hoje, que é o Sudão. Entendeu? Então, com aquela geografia, aquele clima abençoado lá, não seriam os noruegueses nem os finlandeses. Louro de olho azul. Não, Olho azul. Exatamente. Mas dava toda a terra da Etiópia. A Etiópia não é Nova Iguaçu, não. Por favor, irmã Sheila. Por favor. Irmão Hilton, quer comentar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Interessante. Por favor, irmã Sheila. Vamos lá. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, né, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, acreditava no arrebatamento dos vivos ou ele falava pela fé? Não, ali o arrebatamento ali é a separação que vai haver na vinda de Jesus, quando ele vai separar os que são dele dos que não são. Está lá em Mateus 25 e tal. A questão aí é se é um arrebatamento secreto ou não. O texto não fala que é um arrebatamento secreto. A doutrina do arrebatamento secreto ela ficou popularizada, mas ela não tem base bíblica nenhuma. Tem até um vídeo aí do reverendo Augusto Nicodemos no YouTube que ele explica bem isso. Então, ele acreditava, assim, que por ocasião da vinda do Senhor, haveria a ressurreição dos mortos e que o Senhor separaria, por ocasião da sua vinda, os que são dele e dos que não são. Só que essa separação seria para aqueles que estariam vivos, né? Porque o conflito todo aí da carta era o seguinte: para nós pode parecer uma coisa muito simples, mas eles tinham um conflito. Eles perguntavam assim: o que aconteceu com os crentes que já morreram? Né? Porque a expectativa é eu estar vivo por ocasião da vinda do Senhor. Então ele começa o argumento dizendo que para eles terem calma, para eles terem paz, para eles não ficarem sem fé, sem esperança como os demais. Quem são esses demais? São aqueles que não tinham a mesma esperança, são os descrentes. Então ele fala, não, os que foram mortos em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, a primazia é deles. E nós que ficarmos vivos. Então, talvez o irmão perguntou no sentido de que, ficarmos vivos aí, Paulo acreditava que era na época dele, então aí já gera um outro debate, né? Se Paulo acreditava que Jesus voltaria na época que ele estava vivo, ou ele está falando em tese, né? Que é o mais provável. Quando ele fala nós, os que ficarmos vivos, ele não está falando dele fazendo parte do grupo, mas os cristãos, né? Aqueles que professam Jesus. Amém. O texto, 1 Tessalonicenses 4,16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, isso. Como o professor falou, o negócio de você estar andando na rua, daqui a pouco você... todo mundo igual os deixados para trás, né? Ninguém ouviu nada. Só vai ver os carros batendo, os aviões caindo, porque houve o arrebatamento. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Né? Igual o filme Deixados para Trás, etc. Pô, mas eu gostava muito desse filme. Eu gostava muito desse filme. Eu tinha medo. Você desconstruído. Eu tinha medo vendo esse filme. Eu ficava mordendo, comendo as minhas unhas. Eu falava, meu Deus, eu não quero botar chip, não. Ai, exato. Meu Deus.
Eu era um medo, Ô, era terror. Isaías, ainda tinha até o hino, né? O mercado está vazio. Isso, é. Então, o que acontece? É antibíblico, é antibíblico. Por favor, irmã Sheila. Vamos lá. Em Marcos 16, 17, Jesus fala que aqueles que crerem utilizarão a autoridade de Jesus para expulsar demônios e falarão em novas línguas. É uma Sim. afirmação, no caso, né? Acho que para você explanar sobre isso. Isso. O que Aí a pessoa significaria diz assim, ó, nova língua? a pessoa quer saber o que significa falar em novas línguas, se significa o batismo do Espírito Santo ou que pregaram para novas nações e pregarão e falarão na língua de países onde estiverem. Os sinais ali que constam do texto de Mateus 16, eles são sinais miraculosos. Então, é mais provável que o texto se fale acerca de línguas estranhas no sentido que Paulo explica lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Mas também não seria nenhum problema falar que seriam novas línguas no sentido da proclamação do evangelho, como aconteceu lá em Atos 2. Mas como são sinais miraculosos que são feitos em nome de Jesus, e esse texto é um texto posterior, né? O evangelho de Marcos, ele termina ali no versículo 7, aí depois teve um acréscimo. Então, como é um texto posterior, é bem provável que o autor ali, o redator, já esteja visionando o falar em línguas como a gente vê lá na igreja primitiva. Amém. Irmã Sheila, diga lá. eu poderia pedir à irmã, ou eu mesmo posso entrar, porque já são 10 horas, né? Vamos deixar mais 20 minutos, né, de perguntas e tal. Mas vamos entrar no contexto litúrgico aqui do grupo, das ofertas aqui, né, que nós abençoamos o nosso professor. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, o nosso professor ele se predispõe a estudar rotineiramente, né, para ensinar a Igreja do Senhor onde ele é convidado, e nós o abençoamos. Ele deixou um emprego, deixou uma colocação, né, no mercado de trabalho, chamado por Deus. Não foi porque ele queria viver de ofertas, não, pelo contrário, ele ainda fez ainda várias provas de Deus, se realmente era isso que Deus queria para a vida dele. E hoje a Igreja do Senhor que abençoa a vida do irmão Wilton, nosso professor Wilton. Inclusive, eu queria agradecer a muitos aqui do grupo que me ligam, pedindo: Isaías, qual o Pix do professor que eu quero abençoar? Essa semana agora teve um irmão que veio aqui na minha casa trazer um valor para o irmão Wilton, e eu fiz o Pix para a conta dele, e o irmão me deu o valor. Então, a Igreja do Senhor sendo orientada através de um mestre da palavra, né? E retribuindo em gratidão a isso essa oferta para o irmão Wilton. Então, eu queria pedir à irmã Sheila, por gentileza, que eu não estou tendo acesso aqui, para dizer a conta e, por favor, e o Pix do irmão Wilton. E você que está chegando agora, pega uma caneta, por favor, e anote, por gentileza. Por favor, amém, irmã Sheila, por gentileza. Amém. Eu já escrevi o Pix no chat, mas eu vou falar para quem estiver sem acessar o chat, tá bom? O Pix do irmão é o 285-753-398-50. 285-753-398-50. O Wilton José Chine, escreve Chine, Banco do Brasil, agência 2862-2. A conta corrente é a 29824-7, Banco do Brasil. Amém? Prontinho, irmão. Amém. Muito obrigado, irmã Sheila. Muito obrigado. Anotem aí, porque faltam quantas gratidão. perguntas? E o Wilton? Fala aí, irmã Sheila, para ele. A gente está indo para a 12ª, tem 21, tem mais uma que eu já escrevi aqui, então faltam umas 10 ou 11 e algumas no meio do caminho. Se vocês quiserem deixar para a próxima, também, não tem problema.
Exatamente. Exatamente. Vamos fazer mais umas duas? Isso, tá bom. Tá bom. Porque já são E eu 10 tenho, horas. eu tenho aqui ainda outras que eu vou colocar lá Isso. também. Por favor, Show. irmã. Então, vamos. Essa daqui para mim é novidade total, viu? Já tô bege aqui com a pergunta. Tá. Deus criou o homem hermafrodita? Não, não. Isso aí, por que que surge isso? Porque é uma pergunta interessante, porque fala assim, macho e fêmea os criou. Então, ali está dizendo o seguinte, que na intenção original e no ser adâmico, por isso que eu falo, é complicado a gente pegar o Gênesis de maneira literal. Então, se pegar literal, tem gente que vai pregar, tá vendo? O homem, ele, quando ele foi criado, quando fala do homem, está representando a humanidade. Então, macho e fêmea os criou. Então, pode surgir esse tipo de questionamento, mas não tem base biológica para afirmar isso. Talvez a pergunta seja feita assim, e por que que nascem pessoas hermafroditas? Aí é uma questão do desvio biológico em função do pecado lá original, e nascem pessoas de todos os tipos, né? Então, mas na criação original, não. Mas é interessante a pergunta por causa desse texto, que seria lá, macho e fêmea os criou. Então, seria como um ser que continha dentro de si os dois gêneros. É um assunto complexo, porque as pessoas pegam o texto de maneira literal e ali está falando só da questão da criação, que ela possui o macho e a fêmea. Qualquer pessoa hoje no mundo é macho ou fêmea. Não importa se a pessoa fez uma mudança de sexo, não tem um terceiro sexo, é macho ou fêmea. Se ela está num corpo de homem, se identifica como mulher, é macho e fêmea. Não tem outra forma de ser, né? Não tem uma terceira via, não tem como. Amém. Interessante. Então vamos para a próxima pergunta. Tem mais as três próximas perguntas são mais ou menos sobre o mesmo tema, tá? E de repente a gente Tá. pode encerrar com essas três. A primeira mulher de Adão se chamava Lilith? Não era Eva? Era mitologia judaica, né? Não tem nada para afirmar que era Lilith, mas isso são as lendas judaicas, né? Porque fala assim, esta agora é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Então, essa agora, você interpreta, tinha uma antes, que era desobediente, que foi expulsa e ficou perambulando, aí depois Deus fez uma que era mais humilde, mais sincera, que era doméstica, recatada e do lar. Mas não, isso aí é uma lenda judaica. Amém. A próxima, então. A serpente... Oi, Diga, irmão João. Oi. É que o texto diz assim, agora sim, esta é carne da minha carne. Quer dizer, a outra não era, a outra era rebelde. Então, a interpretação do texto dá essa compreensão, que o Adão, né, fala, essa sim, agora você acertou, a outra vacilou comigo. Esse agora sim, esta é agora, ele está falando em função de que ele não tinha uma mulher que correspondesse a ele, comparando com os animais, né? Os animais, cada um tinha a sua contraparte, ele não tinha, né? Aí tá sozinho, tipo assim, ele viu os animais lá e falou, mas eu não tenho. Agora sim, Deus, né? Agora sim, chegou Deus. Uma que é a minha cara. Exatamente. Ninguém pensou nesse lado, né? Tipo, agora sim, Deus, tá vendo? Você já fez tanta coisa, agora sim você acertou, né? Mais ou menos assim. Por isso que lá vai ser a primeira coisa que é falada que não é boa na criação, né? Não é bom que o homem esteja só. Exatamente. E olha que interessante, né? Se você tomar como literal, o homem não estava só. O homem tinha os animais e tinha principalmente Deus. Mas ele não tinha alguém que correspondesse a ele na forma da criação. Entendi. Amém. Amém. Então vamos para a próxima pergunta, que ainda está no tema aí de mulher. De Adão e Lilith, etc. A serpente, na verdade, era a primeira mulher de Adão? Olha aí. Não era. Ali é uma simbologia, né, para falar da tentação, né? Não é que a serpente ia lá e falava. Então, todas essas perguntas, elas surgem em função dessas lendas, desses mitos que eram transmitidos, né, pelos místicos. Então, falava, era uma mulher.
uns vão dizer até que a serpente era homem, que foi a serpente que se relacionou com Eva, né? Então, tem uns absurdos aí do texto. Entendi. Amém. Ó, então, essa deve ser, a próxima deve ser a última pergunta, tá? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, é Tá bom. assim: como entender que a serpente falava, se não Aham. fosse uma pessoa? É só imaginar o texto como uma fábula. Quando a gente lê as fábulas de Esopo, as fábulas, os animais falam. Então, é um texto antigo que usa essa linguagem também. Não existe a obrigatoriedade de entender que o animal falava naquela época, né? Amém. Bom, vamos encerrar por Amém. hoje. Tem mais perguntas, mas já vamos Amém. encerrar, irmão? Amém. Irmã Sheila, que bênção, hein? Gostei Amém. muito. Foi E muito legal. quinta-feira que vem, você, irmão, que está aqui no grupo e ainda não é inscrito no nosso canal lá, você vai lá no YouTube e se inscreve Isaías Campos dos Santos. Isaías Campos dos Santos. Se inscreve lá no canal que esse texto, esse estudo aqui estará lá para você divulgar para os amigos, amigas, etc. Entendeu? O irmão Francélio até botou aqui, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Então, quinta-feira existem, e quinta-feira estaremos aqui com outras perguntas mais cabeludas, Vocês irmão estão me Hilton, mais ouvindo? cabeludas. Sim. Mas, Essa oi, pergunta do ouvindo aí Francérgio, vocês? se for colocar aí, na questão da criação, foi a galinha, né? Se ela já foi criada no padrão adulto, ela não precisou do ovo, então a galinha veio primeiro, né? exatamente. É Olha, igual a pergunta, Adão tinha umbigo? Vocês estão me ouvindo? Então, pode falar, sim. mano. Então, assim, a próxima quinta-feira ficou mais perguntas, né, para o pastor Ficou. Wilton responder, né? Ficou. Pode acrescentar mais? Pode. Pode. Pode mandar para mim, tá bom? Ah, tá ótimo. Amém. Eu queria pedir, pedir não, agradecer a participação dos irmãos, tá? Você que gostou, volte quinta-feira, chame outras pessoas, coloca a sua esposa do teu lado aí para aprender com você e vamos terminar orando ao Senhor, né? Orando ao Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Por esse momento que nós estamos aqui, né? Vamos glorificar a Deus. Senhor, te louvamos nessa noite. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, nossas irmãs. Obrigado pela vida da irmã Sheila, Senhor. Que ela possa ser usada dessa maneira ainda muito na tua obra. Muito obrigado pela vida de todos aqui, Senhor. Cuida de nós, guarda nossas vidas, guarda a vida do nosso professor, continua dando sabedoria, humildade, essa didática simples de responder, usando sempre a palavra como fonte primordial, primária das suas respostas. Nós te louvamos por esse momento, Senhor. Muito obrigado. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, até quinta-feira. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Está terminado. Amém, irmão Hilton? Amém. A Isaías, olha aí, ó. Ela lá, a criação de Deus lá. Está dormindo. Amém. Tchau, gente. Rapaz. Tchau. Tchau. Até quinta. Até quinta.